A grande maioria das tratativas, das negociações que ocorrem na Justiça do Trabalho, elas se dão seguindo uma dinâmica que tecnicamente nós chamamos de negociação de barganha. E basicamente que tem como característica uma negociação em torno de valores, sem necessariamente se discutir o que está por trás desses valores, envolvendo uma lógica de busca de concessões de lado a lado, muitas vezes com um jogo de pressão que conta, inclusive, muitas vezes com a participação do magistrado, no sentido de tentar fazer com que o reclamante reduza o valor que busca receber e o reclamado aumente o valor que se dispõe a pagar. Eu, particularmente, vejo vários problemas nessa dinâmica, não gosto, mas é o que faz parte da nossa cultura. E nós temos uma outra possibilidade, um outro modelo, que é o com o qual eu me sinto mais confortável, que tecnicamente nós chamamos de negociação baseada em critério, que não se coloca valores na mesa, não se discute valores, mas se discute parâmetros e critérios objetivos que, obviamente, vão levar, em termos de resultado, a valores, mas a discussão ela passa a se dar em torno desses critérios. Assim, eu citou como exemplo, uma situação que eu vivenciei aqui não faz muito tempo, era um caso de um motorista carreteiro, que é muito comum termos aqui na nossa jurisdição, no qual a transportadora não tinha o registro de horário, e havia alegação na petição inicial de horas extras e pagamento por fora, comissões, pedindo o reconhecimento desse pagamento por fora e os desdobramentos. O ônus da prova do pagamento por fora seria do reclamante. O ônus da prova da ausência de horas extras seria da transportadora, porque não tinha registro de horário, como deveria ter, e que, diga-se de passagem, é uma prova muito difícil de se fazer. Eu virei para os dois advogados, eles primeiro tiveram uma tratativa em torno de valores, e aí depois eu virei e falei assim: o que vocês acham da gente considerar que ninguém vai provar nada? O reclamante não vai provar o por fora e a reclamada não vai provar a ausência de horas extras. E com base nisso a gente construiu um acordo, E aí, inclusive, a advogada na ocasião disse: mas quanto dá isso? Eu disse: olha, doutora, eu ainda brinquei com ela, dizendo: olha, em aula eu chamo isso de pergunta cretina. Mas o fato é o seguinte: eu disse: olha, quanto vai dar, numa primeira análise, tecnicamente falando, não importa. O que importa é o seguinte: esse critério faz sentido para a senhora? Que no fundo é um critério que leva em conta a distribuição do ônus da prova, naquela ocasião. E aí avançamos a partir disso, Então, eu estou fazendo esclarecimento só porque o Marcos já me informou que foi apresentada uma proposta por parte do banco em valores e uma contraproposta por parte do reclamante, também em valores. Então enfim, a minha ideia é, primeiro, o que está por trás de cada uma dessas propostas e se a partir disso é possível a gente tentar trabalhar em cima de um critério. Existem várias questões aqui que estão sendo discutidas, Quer dizer, nós temos aqui a questão do 224, no caso do 224 ainda temos o debate lá da compensação, se é possível, se não é. Então, existem outras questões, tem a questão da equiparação salarial. Então, a ideia é a gente tentar raciocinar em cima disso, E se for o caso, a gente construir aí um critério. Fiquem à vontade, mas assim, na nossa dinâmica, eu imagino que quem falou primeiro foi a doutora Aline, E o doutor Paulo está numa contraproposta. Então, eu indagaria, doutora Aline, como é que a senhora chegou nessa proposta? Eu achei bem interessante essa forma de pensar, que facilita bastante no que realmente está sendo pago.